Bom, e nós vamos começar o programa de hoje com uma participação especial da nossa colunista Malu Gaspar, colunista do Globo, comentarista da CBN, e que hoje publicou no Globo e também comentou no Jornal da CBN, né, Cássia? Isso. Uma informação sobre o caso Master, que é o seguinte: o Toffoli decretou sigilo máximo e transformou todo o processo numa caixa preta. Quem levantou esse tema foi a Malu Gaspar, que está conosco agora. Malu, boa tarde. Boa tarde, Sardenberg. Boa tarde para Cássia de novo, Cássia, e boa tarde para os nossos ouvintes. Boa tarde, Malu. Bom, Malu, o ponto o tema é esse que eu acabei de comentar com você, que, bom, primeiro, obrigado pela sua participação especial, pela canja. E o ponto é o seguinte: por que o Supremo decretou e o que significa quando o ministro Dias Toffoli do Supremo coloca o processo em sigilo máximo? O que isso quer dizer? Olha, Sardenberg, para começar, essa tentativa do Master de levar um processo que não está no Supremo hoje, está no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, primeira instância, portanto, para o Supremo, já é uma tentativa que a gente chamaria de forçação de barra. Por quê? O que eles argumentam? Para um processo ir para o Supremo Tribunal Federal, você precisa que haja algum envolvido com prerrogativa de foro, ou seja, deputado, senador, ministro, alguma autoridade com esse tipo de privilégio. E eles estão tentando argumentar, segundo o que a gente apurou, porque a gente não conseguiu ver a reclamação, eles estão tentando argumentar que, como durante a apreensão da Operação Compliance Zero foi apreendido um contrato imobiliário do Vorcaro com um deputado do João Bacelar, isso por si deveria levar toda a apuração para o Supremo. E aí fizeram uma reclamação, é um tipo de recurso lá do possível no Supremo. E aí o negócio foi distribuído por prevenção para o Toffoli, o ministro Dias Toffoli, não se sabe por que exatamente, porque não se conhece a reclamação, e já entrou como segredo de justiça. Nessa modalidade de segredo de justiça, você consegue ver as iniciais das pessoas que estão protocolando as petições, no caso a gente viu lá a DV, né, de Daniel Vorcaro, e você consegue ver quem são os advogados, você consegue ver os andamentos, e nesse grau de sigilo, alguns funcionários do Supremo, não só os do gabinete do ministro Toffoli, conseguem ver, né, os documentos, né, e você consegue saber se alguém entrou com uma petição, que tipo de documento e tal. Mais ou menos dá para você entender como que o processo está andando, ainda que você não tenha acesso aos documentos. O que o Toffoli fez a partir da última sexta-feira, segundo a apuração do nosso repórter Rafael Moraes Moura, que é um ótimo repórter, super repórter, que está em cima desse lance, na sexta-feira mesmo a gente já publicou que eles tinham entrado com essa reclamação e que essa reclamação tinha a ver com esse deputado. Assim que a gente publicou isso no blog, no Jornal Globo, o Toffoli transformou isso em sigilo máximo. No sigilo máximo, você não vê mais nada. Você não vê quem são os réus, você não vê quem são os advogados, você não vê se o processo andou ou não andou, você não vê que tipo de documento foi publicado e mais. Só quem tem acesso a isso passa a ser o réu, os advogados do réu, o Ministério Público e o gabinete do relator do processo, que no caso é o Toffoli. Por isso que a gente está chamando de caixa preta. Você não consegue saber mais nada daquele processo. Deixa eu só perguntar, quer dizer, antes do Toffoli decidir se o caso deveria ou não ficar no Supremo Tribunal Federal, ele já decretou o sigilo. Pois veja qual é o sentido disso, né? A regra é a transparência. Ele nem decidiu, já quer esconder. Agora, Malu, mais uma coisa, assim, para a gente entender esse caso na comparação com outros processos. É comum, é usual que exista essa transição de segredo de justiça para o sigilo máximo? Não é comum, tá? Fontes do Rafael, inclusive, se declararam bastante surpresas, pessoas do próprio Supremo. Primeiro, por conta dessa observação que o Sardenberg fez, não tem nem decisão ainda. Segundo, porque o processo
segredo de justiça já é considerado uma coisa que não é o comum, né? O usual é que todos tenham publicidade. Às vezes é necessário você manter um processo em sigilo por algum tempo e tal, mas não é comum, Cássia, muito menos nessa situação, assim, nessa situação atípica. Não tem decisão, é uma reclamação, entendeu? É tudo muito atípico, na verdade, né? E aí tem a questão do conflito, né, Sardenberg, que a gente apontou, porque acho que isso é uma questão séria, né? Na semana passada eu fiz uma coluna no Jornal Globo, publiquei na quinta-feira passada, mencionando justamente isso. Existe uma questão de conflito de interesse sério, que foi normalizado pelo Supremo Tribunal Federal em relação a ações de parentes, em relação à participação em eventos pagos por empresas, e é o caso do Master, e eu até especulava sobre isso. Hoje, esse caso desse deputado, na minha opinião, não justifica passar o processo todo para o Supremo, porque você nem sabe o que aconteceu ainda. Calma, muita calma nessa hora. Mas em algum momento, dado que o Daniel Vorcaro sempre gostou e fazia parte até do negócio dele, ele mesmo dizia, ter boas relações com políticos, ter relações com ministros e com ministro do Supremo, ministro do Superior Tribunal de Justiça, comprar esse relacionamento com essas pessoas fazia parte do negócio dele. Então, a gente já imagina, como você vai aprofundando a investigação, você vai achar pessoas com prerrogativa de foro. E eu questionava, o que vão fazer esses caras quando chegar o processo do Master no Supremo? Porque o Toffoli, por exemplo, no ano passado, teve no evento do Master, o primeiro Fórum Jurídico Brasil de Ideias, organizado por uma empresária bolsonarista, em Londres. Quem pagou as passagens? Nós perguntamos na época, ninguém respondeu. Qual foi o custo da hospedagem? Houve um pagamento? Eles não respondem. Da mesma forma, nesse mesmo evento, teve o ministro Gilmar Mendes e o ministro Alexandre de Moraes. E o ministro Alexandre de Moraes ainda tem uma outra questão. A mulher dele, Viviane Bastos de Moraes, trabalhou para o Master, foi advogada do Master em ações. Então, como é que fica essa decisão, entendeu? Como é que você vai ter a confiança de que esse sigilo decretado pelo ministro Toffoli não tem outra finalidade que não esconder do público decisões que ele pode estar tomando que não sejam as corretas? Não tem como a gente saber, simplesmente porque a gente não consegue ver, né? Não, e além disso, o fato de o sigilo ser decretado assim rapidamente, antes que ficasse decidido que o caso deveria correr mesmo no Supremo Tribunal Federal, levanta mais suspeita ainda, né? Tem cheiro de pizza, né? Assim, a gente sabe que quando se trata de um réu tão poderoso e, no caso aí também, bastante perigoso para determinadas autoridades, né? Uma pessoa que sabe muito, que pagou muita gente, que contratou muitos serviços, né? Só de serviço de consultoria jurídica e nesse ano de 2024 eles declararam 580 milhões, que foi um aumento de 250 milhões em relação ao ano passado, segundo o próprio balanço, devido unicamente, especialmente, à contratação de advogados. Imagina quantos advogados ligados a ministros do Supremo, a ministros do Superior Tribunal de Justiça, o Master não contratou. Então, Isso é muito sério, né? Porque a gente, primeiro, levanta uma onda de suspeita sobre o Supremo. Nós estamos falando de um ministro que já desmantelou a Lava Jato toda, né? Não entendi ainda porque essa prevenção do ministro, mas é um ministro que tem decisões muito controversas em relação às operações de corrupção e que agora decretou esse sigilo, sabe-se lá por quê. Né? Então é muito sério, levanta uma suspeita justificada de que possa estar rolando uma operação, uma abafa, uma pizza, seja lá como você queira chamar, mas assim, não há razão, né? Se todo mundo sabe que há um contrato com um deputado do Vorcaro para isso, e que esse contrato foi achado depois da operação, toda a operação é baseada numa investigação que veio antes, onde não tinha ninguém com prerrogativa de foro. Agora ele pega esse contrato, ele vai avaliar isso e vai decidir o quê? E se ele decidir levar para o Supremo? Como é que a gente vai saber que foi correto se a gente não tem acesso ao processo? É muito perigoso, muito sério e é muito ruim para o Supremo Tribunal Federal que essas decisões sejam sendo tomadas dessa forma, né? Malu Gaspar, muitíssimo obrigado.
Obrigada, Malu, pela participação extra conosco. Gente. Estou sempre à disposição. Bom, um abraço para todo mundo. Olha Até aqui, mais. o caso continua aqui no Jornal Globo de hoje também, Malu. Tem aqui a informação que de mais um fundo de previdência da Amazon Prev, que é dos servidores públicos do Amazonas, aplicou 50 milhões de reais em títulos do Master. Isso tem fundo de pensão no Rio, fundo de pensão dos funcionários estaduais do Amapá. Das prefeituras de Maceió. Todos governos e órgãos estaduais ligados a parlamentares e políticos do Centrão. Né? Nada disso está desconectado. Né? O duro, Sardenberg, é o prejuízo que isso vai deixar para os aposentados. As pessoas poupam para suas aposentadorias, elas contribuem com uma parte do salário todo ano para quando chegar depois da aposentadoria, na velhice, na idade avançada, poderem usufruir desse dinheiro. Aí vem o Master, vende suas letras financeiras para esses fundos, os fundos compram, o banco quebra e o dinheiro evapora e ninguém é responsabilizado. Para completar, vem o Supremo Tribunal Federal e decreta um sigilo máximo num processo que é de total interesse público. Perfeitamente, exatamente, Malu. Muitíssimo obrigado mais uma vez pela sua participação e continuamos na apuração. Valeu, gente. Com sigilo e tudo. Um abraço. Com sigilo, com tudo. Até mais, Malu. Obrigado, Malu.